Eu operarei milagres na vida deles. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eles vão se arrepender. Mas antes que eu opere um milagre, eu vou levar para o deserto. E lá no deserto eu vou falar ao coração. Eu quero te dizer que foi no deserto que Moisés teve encontro com Deus, com a sarça ardente. Foi no deserto que o mar vermelho se abriu. Foi no deserto que as águas largas se tornaram doces. Foi no deserto que o povo encontrou 12 fontes e 70 palmeiras para poder saciar a sua sede e descansar do sol. Foi no deserto que da pedra saiu água. Foi no deserto que Deus enviou maná. Foi no deserto que Deus enviou codornizes. Foi no deserto que Deus deu muitas vitórias ao seu povo. Ei! Se você está no deserto e está com Deus, glorifique a Deus por isso. É melhor estar no deserto com Deus do que no manancial com Faraó. É melhor estar no deserto com Deus do que na bonança com Satanás. Se você está no deserto com Deus, deserto do desemprego, deserto da enfermidade, deserto da calúnia, deserto da injúria, deserto da falta de compreensão, ou qualquer outro tipo de deserto, se você está com Deus, saiba de uma coisa, Ele falará com você no tempo determinado e te dará vitória. Mas cuidado! No deserto não pode haver murmuração. Aleluia! No deserto não pode se maldizer. No deserto não pode reclamar. No deserto não pode dizer o Senhor não está me ouvindo. No deserto, quando chegar diante do Ramedeiro, não é para entrar em desespero. Se uma coisa, a tampa ninguém coloca, porque a mão de Jeová está sobre você. Aleluia! Pode estar cercado por todos os lados. Pode olhar para frente e mar, olhar para os lados montanhas não escaláveis, olhar para trás do exército de Faraó querendo matar. Saiba de uma coisa, quando você olhar para cima, a mão do grande Deus está sobre você dizendo: eu estou aqui para abrir o mar, eu estou aqui para abrir porta onde não há parede, eu estou aqui para eliminar os seus inimigos, eu estou aqui para te dar vitória. Agora não murmure! Seja alegre no deserto de Deus. Vocês estão entendendo? E o profeta diz: olha, Deus manda dizer que após vocês se arrependerem, Ele vai abençoar vocês. Mas antes de vocês serem abençoados por Ele, Ele vai primeiro levar vocês para o deserto. Portanto, eu a atrairei, referindo-se a Jerusalém. Portanto, eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Tem gente aí. O nosso irmão Filipe, capítulo 8, versículo 5 de Atos, está escrito: descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. Versículo 6: unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Versículo 7 do capítulo 8: os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Não, o celular.
Lá estava Filipe, após a primeira perseguição generalizada em Jerusalém, o povo que foi disperso. E Filipe foi um dos tais que chegou até Samaria. E ela estava pregando para multidões. E as multidões se dobravam diante de Jesus. E as multidões eram curadas. E os demônios saíam daquela multidão. E Filipe estava alegre e contente pregando e batizando. Mas aconteceu algo muito interessante. No versículo 26 do capítulo 8, o anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai para a região do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Na versão NVI é mais compreensível para nós. O anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém para Gaza. Se você está em um lugar onde está sendo aplaudido pela multidão, se você está num lugar onde está pregando pela multidão, ou se você é aquele ou daquela que reclama quando a igreja está com pouca gente, porque gosta de pregar para a multidão, saiba de uma coisa: se Deus chama você para o deserto, vá para o deserto, porque é lá que está a maior vitória da sua vida. Glória a Deus. Filipe não questionou. Ele podia dizer: Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo aqui, não? O Senhor não está vendo quantos estão se convertendo? O Senhor não está vendo quantas pessoas estão sendo libertas de demônios? O Senhor não está vendo quantos estão sendo curados? O Senhor não está vendo quantos eu estou batizando? E o Senhor agora manda eu ir para o deserto? Eu não vou. Mas ele não questionou. Ele foi no deserto. E lá na estrada que estava deserta, a Bíblia diz que estava voltando de Jerusalém um homem que era o gerente geral do espelho da rainha de Candace. E estava lendo o livro de Isaías. E o Espírito Santo disse: aproxima-se dele. Ele aproximou e disse: entendes tu o que lê? Ele falou: como eu posso entender se não é que ele explica? Ele aqui estava falando dele mesmo, ou ele estava falando de uma outra pessoa? E ele expressou, ele estava falando de Jesus Cristo de Nazaré, o que recentemente foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou. É desse que ele está falando. E começou a falar eunuco. O eunuco, quando passou próximo de água, até a água apareceu no deserto. Ele falou: olha a água aqui, o que é que impede eu ser batizado? Aí Filipe disse: se tu crês de todo o coração, eu te batizo. Ele foi batizado, e essa vez aquele único homem que estava na estrada deserta, Deus, através dele, evangelizou todo o continente. Glória a Deus, aleluia! Toda a multidão que Cristo ganhou lá em Samaria não chegou aos pés daquele único homem que Filipe ganhou na estrada que estava deserta. E a história diz que nos primeiros séculos da igreja primitiva, a África foi uma grande potência missionária e evangelística, porque um homem deu ouvido ao anjo do Senhor, deixou as multidões, foi para o deserto para pregar para uma única pessoa. Aconteceu um fato nos Estados Unidos da América. Bernard dos pais, não o Bernard Johnson, que serviu como missionário aqui no Brasil por muitos anos, que já passou para a eternidade também. Bernard Johnson pai era um grande pregador norte-americano. E ele preparou uma cruzada. E a intenção dele era que no mínimo 10.000 vidas se convertessem ao Senhor Jesus. E ele passou mais de 6 meses com a sua equipe orando. Ele passou mais de 6 meses com a sua equipe jejuando. Ele passou mais de 6 meses com a sua equipe clamando. E no dia da grande cruzada, tinha mais de 100.000 pessoas. E teve os louvores, teve a pregação, uma pregação poderosa. Deus usando ele, na hora do apelo, abriu o corredor para que as multidões viessem. E apenas um homem, um
e sem aparência, atravessou aquele corredor e chegou até diante do altar e aceitou Jesus como Salvador. E mais ninguém, naquela noite, aceitou Jesus como Salvador. Foi o deserto para a geração do Pai. Foi a luta. Foi a crise. Ele foi colado. E depois ele foi questionar a Deus. Senhor, qual é o meu pecado? Nós oramos, nós jejuamos, nós clamamos, que nem na minha equipe que está em pecado. Nós fizemos essa cruzada e apenas um jovem, ainda sem aparência, se converteu. Deus falou para ele: Renan Johnson, fique na tua, fique quietinho, e dentro de breve você verá quem foi que eu salvei neste dia. Meses, anos depois, este homem, este jovem, o nome dele é Billy Graham, o maior evangelista e pregador do século XX. O que eu faço agora não entende, depois você entenderá.